você que todos os sábados está conectado conosco no Conexão Jovem. A edição de hoje vai trazer um pouco da reunião pastoral mensal, a última reunião de 2012, que foi assessorada por Dom Valdemar Pacini. Samara fez uma entrevista super bacana com ele e o Josué trouxe entrevistas com diáconos permanentes. Então confere aí no próximo bloco muita informação para você. Olá, meu nome é Samara, estou aqui com Dom Valdemar, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, no Centro Pastoral Dom Fernando. Hoje discutimos um pouco o documento da CNBB 97, que é o discípulo e os servidores da Palavra de Deus na missão da Igreja. Qual a importância do cristão conhecer os documentos da Igreja? Nós, com os documentos da Igreja, podemos ficar atualizados, podemos acompanhar a reflexão da Igreja sobre os temas atuais, os temas importantes para a nossa sociedade, sobre os temas da fé, particularmente nesse ano da fé. Para nós é muito importante conhecer aqueles documentos que abordam esse tema e nós, desse modo, podemos ser estimulados a viver melhor a nossa fé, mas também a vivermos em comunhão. Porque se nós temos o mesmo pensamento dos bispos do Brasil, como são os documentos da CNBB, o pensamento do Santo Padre, como são os documentos da Igreja da Santa Sé, nós assim cultivamos a comunhão entre nós e atuamos como um corpo. E esses documentos, em especial o de hoje, ele é escrito para que tipo de público? Samara, esses documentos, eles normalmente têm a indicação dos destinatários. Os documentos do Papa, muitas vezes, são dirigidos, em primeiro lugar, aos bispos, alguns aos bispos e aos presbíteros, mas, na grande maioria, estes documentos são dirigidos a todos. Então, aos bispos, aos fiéis leigos, aos presbíteros, aos diáconos, aos religiosos e religiosas. Em geral, os temas são de interesse comum para toda a Igreja. E, Dom Valdemar, qual a importância do fiel, do cristão, participar das reuniões mensais? E já fica aqui um convite para que possa vir na próxima. Nossas reuniões mensais são a oportunidade, em primeiríssimo lugar, de uma convivência. A coordenação das pastorais, das paróquias, dos vicariatos e foranias, o clero, os diáconos permanentes, os religiosos e religiosas, nos encontramos uma vez por mês. Desse modo, a atuação pastoral se torna protagonismo de cada um de nós, mas a ação pastoral se torna uma ação conjunta, conjugada, em comunhão de toda a Igreja. No próximo ano, as reuniões mensais, elas se darão aos sábados. Será sempre em um dos sábados do mês, numa manhã de sábado, normalmente o segundo sábado. No calendário da Arquidiocese consta a programação das reuniões mensais para 2013. Aqui no Centro Pastoral, numa manhã, nós nos reunimos e tratamos de temas muito importantes para toda a vida da nossa Arquidiocese de Goiânia. Ficamos por aqui, eu agradeço Dom Valdemar pela entrevista. Conexão Jovem, juntamente com o Vicariato da Comunicação, informando vocês. Olá, eu sou Josué Santos, direto aqui do Centro Pastoral Dom Fernando, na reunião mensal de pastoral. E eu estou aqui com o candidato a diaconato permanente, o Sérgio. Sérgio, como surgiu esse desejo ao diaconato? Olha, não sei que seria bem um desejo, mas é um chamado, porque a gente que está na caminhada de igreja, às vezes a gente fica na escuta da palavra de Deus e de repente vem o convite. Quer dizer, Deus se usa de alguma pessoa, de alguém, para nos convidar a trabalhar pela sua messe. Então, vivendo da igreja, trabalhando como ministro da palavra, ministro da Eucaristia, nas várias pastorais da igreja, então alguém viu o meu trabalho e me convidou, né, sendo instrumento de Deus, para que eu participasse primeiramente da escola diaconal, né. Daí, terminando o tempo de escola, aí sim, ter o convite final para ser diácono permanente.
Um diácono, ele pode ter família, ele pode ter um matrimônio? O diácono permanente, né, que é diferente do diácono transitório, porque este se torna diácono em vista à ordenação sacerdotal. E o diácono permanente é aquele que realmente vai ficar diácono a vida toda. Então ele tem que ser casado, ou se for solteiro, ele tem que se fazer o juramento de continuar celibatário. Então o diácono permanente, no meu caso eu sou casado, tenho já filhos, netos, então o diácono permanente, ele quase que obrigatoriamente ele tem que ter uma família. Ok. E quantos candidatos a diáconos tem na sua turma? Olha, a nossa escola começou com cerca de 120 candidatos em 2007, terminando os estudos, os 4 anos, com em torno de 60 pessoas, 60 homens, né, quase todos casados, que tinham uns 3 solteiros, né, e em 2011 foram chamados 13 para fazer essa primeira experiência da ordenação. Não que os outros tenham sido relegados, não, eles estão sendo chamados paulatinamente. Então essa primeira ordenação era para ser de 3, mas um desistiu recentemente, então nós seremos 12 a ser ordenados no dia 26 de dezembro de 2012. Ok. E o que fazer quando se sente chamado ao diaconato? Olha, se você é chamado, você tem que responder que aceita, né? Então, se Deus usou alguém para me chamar, eu respondi, Senhor, aqui estou. E como a nossa arquidiocese, ela acolhe essa ordenação diaconal? Olha, a nossa arquidiocese tem acolhido de uma maneira assim, muito gratificante, porque a iniciativa da escola é da arquidiocese, é do arcebispo. Então, ele que criou a escola diaconal. Então, com isso, pelo arcebispo já criar um instituto, uma instituição, apesar de algumas resistências iniciais de pessoas, né, foi se quebrando essa resistência. E hoje, quando a gente está em missão nas paróquias, a gente vê a alegria das pessoas de ter alguém em nome da Arquidiocese de Goiânia lá, em missão, batendo na porta, eu sou missionário da Igreja Católica. As pessoas se assustam em princípio, mas depois há uma alegria, às vezes até incontida, quando vê, a gente chega ali, lê a palavra de Deus, reza com eles, então as pessoas ficam muito alegres com essa presença do candidato ao diaconato permanente e fazendo a missão. Okay. E o que o diácono faz nas paróquias? Como que ele atua? Olha, o nosso serviço é de animação da comunidade, porque nós exercemos as 3 diaconias, né, da liturgia, né, na leitura do Evangelho nas missas, na pregação da Palavra de Deus, na celebração da Palavra. Também nós exercemos a diaconia da caridade, né, que é na assistência aos irmãos. E então, muito obrigado, viu, Sérgio? Aqui é Josué Santos, direto do CPDF, para o Vicariato Conexão Jovem, comunicação a serviço de Deus. Espero que você tenha gostado das entrevistas conduzidas pela Samara e pelo Josué no Conexão Jovem desta semana. Lembrando que você pode reprisar todo domingo às 8 horas da noite também. E às quartas-feiras, também às 8 horas da noite, reprise do episódio inédito que entra todo sábado às 8 horas da noite. Um super beijo para você, fique na paz de Jesus.